Queridos, a palavra de hoje, dentro dessa série Fé em Ação, dentro do Fé em Ação, a gente vai falar do sobrenatural. Amém? Quantos gostam aí de um negocinho aí, amém? De um fogo, de uma manifestação de Deus aí, todos nós, né? Mas eu não quero aqui me deter muito naquilo que é o sobrenatural, mas falar sobre como entrar no sobrenatural, porque mais do que viver talvez o sobrenatural é a gente viver no sobrenatural. Então eu acho que nós podemos ter, e acho que é importante nós termos momentos realmente de sobrenatural, mas o sobrenatural ele é uma disponibilidade do céu que está a nossa vida em todo momento. Ou seja, é muito mais do que o sobrenatural, é viver no sobrenatural. E a gente às vezes se apega muito a manifestações, talvez, né? Poxa, eu não vi acontecer nada, eu não tremi, eu não chorei, eu não vi anjo, né? A gente se apega um pouco nas manifestações. Mas na grande verdade, o sobrenatural é uma coisa que não está atrelada talvez a uma manifestação visível. Muitas vezes a manifestação do Espírito Santo, ela se dá de uma forma de fato incolor, invisível. E a gente precisa entender que isso é uma realidade para nós. Que o sobrenatural para nós cristãos deve ser tão natural como respirar, comer, andar. Existe, na verdade, uma janela, existe um céu aberto sobre nós. E o Espírito Santo falou muito comigo sobre a gente viver isso, mas isso depende um pouco, talvez, de Deus agir na nossa vida no campo da cura e até da libertação e também da cura. Então eu quero convidar você a ler comigo um texto da palavra de Deus, que está lá no Evangelho de João, lá no capítulo 1. Nós vamos ver aqui a vida de um homem chamado Natanael. Lá no capítulo 1, no versículo 47, a gente vai ver um homem que acessou o sobrenatural de uma forma muito simples. Capítulo 1, versículo 47. Eu vou ler aqui para a gente adiantar, a gente tem pouquíssimo tempo. Provavelmente eu não vou falar tudo. De manhã eu ainda consegui falar tudo. A gente terminou um pouco tarde. Mas à noite eu não vou poder estender muito. Então eu vou falar meia hora disso aqui. E depois a gente vai ter um momento aqui muito, muito especial com todos aqui. Mas diz aqui a palavra: ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Em algumas versões falam em quem não há dolo. A versão Almeida, revisada, atualizada. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de céus abertos. Nós como igreja, e eu não falo só igreja aqui local, eu falo da igreja do Senhor, aonde os princípios da palavra de Deus têm sido observados, aonde a palavra de fato tem sido fundamento daquele lugar. Eu creio que ali o céu está aberto, os céus estão abertos, que o sobrenatural, ele é e deve ser algo extremamente natural para as nossas vidas.
Porém, por exemplo, eu estou aqui falando para vocês, comunicando, ministrando essa palavra, e a gente está dizendo, o céu está aberto. Mas talvez, para alguns aqui, aparentemente, ou talvez até a pessoa tenha uma convicção, e ela pense dentro do coração dela, pastor, o senhor está dizendo que o céu está aberto, mas não é isso muito que eu estou vivendo. Não é bem isso que eu estou sentindo na minha vida. Pelo contrário, eu tenho sentido os céus fechados. Eu tenho percebido um céu de bronze. E aí eu vou um pouco naquela linha, que uma vez eu li um livro do pastor Bill Johnson, da igreja Bethel Church, lá dos Estados Unidos, e o livro dele é muito poderoso. E ele tem uma frase que me marcou muito, mexeu muito no meu coração, quando ele fala assim, olha, o único céu que está fechado na vida de alguns cristãos é aquele céu que está entre as suas duas orelhas. Quando eu li aquilo, eu falei, né? Então, às vezes, irmãos, não é que o céu está fechado, não é que Deus não está agindo, não é que Deus não quer derramar, mas tem um céu que fica entre as suas duas orelhas, que pode estar fechado, pode estar, talvez, inacessível para aquilo que Deus está querendo derramar e fazer. Eu chamo isso de estruturas mentais que precisam cair. São estruturas que nós, infelizmente, passamos até de uma certa forma, alimentar essas estruturas, ou manter essas estruturas dentro do nosso coração, da nossa mente. E são estruturas mentais que nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, fazê-las cair. São estruturas que também podem ser chamadas de estruturas religiosas. Estruturas religiosas, que precisam também ser desconstruídas. Agora, por que desconstruídas? Porque existem coisas, irmãos, que o Espírito de Deus, a palavra de Deus vem na nossa mente, no nosso coração, preste atenção. Não se liga no rapaz que está contando, não. A palavra vem, o Espírito Santo de Deus vem e pá, derruba aquela estrutura, derruba aquela fortaleza, derruba aquele sofisma, derruba aquele engano. Agora, estruturas religiosas, que são diferentes de estruturas mentais, que na verdade, às vezes, elas precisam ser desconstruídas, porque elas estão tão bem, elas estão tão bem alicerçadas e tão bem, sabe, fortificadas dentro da nossa mente, do nosso coração, que essas estruturas precisam ser desconstruídas. O que quer dizer isso? É um trabalhar do Espírito Santo. Tem coisa na tua vida, talvez que você não entende hoje, e talvez até essa questão mesmo do sobrenatural, que Deus vai ter que desconstruir para você começar a viver. Sabe aquilo que você vivia lá no seu início de fé, quando você não tinha estruturas? Quando você não tinha talvez assim uma noção do que é ser crente, do que é ser evangélico, e que você tinha uma agilidade para acessar o mundo espiritual de uma forma diferente. Pois é, essas estruturas elas vão sendo erguidas ao longo do tempo, ao longo da nossa caminhada, até mesmo diante de tudo aquilo que a gente vai vendo dentro da igreja, diante daquilo que a gente vai passando dentro do evangelho, aquelas estruturas elas vão se fortificando, e aí se tornam estruturas religiosas que precisam ser desconstruídas. E eu falo isso com muita ênfase e com muita propriedade, porque eu vivi um processo como esse. No ano de 2012, eu tinha parado de liderar a igreja, dirigir a igreja, então agora eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Agora mais do que nunca eu só vou orar. E aí uma tarde, uma manhã, não lembro agora, amanhã para tarde, eu estava orando e o Senhor falou assim para mim, olha,
essa palavra aqui é uma palavra que eu vou fazer na tua vida. A palavra que Deus me deu naquele dia é a palavra que está lá em Gálatas 4,19. Filhinhos, novamente estou sofrendo dores de parto por causa de vós, até que Cristo seja formado. Aí eu pensei, poxa, Deus vai formar um povo, Deus vai levantar um povo, de novo. E eu falei, poxa, que coisa linda que Deus vai fazer. Só que aí um ano se passou, um ano inteiro se passou, e depois de um ano, que eu não sabia o que era pregar, que eu não sabia mais o que era fazer nada praticamente na igreja, o Senhor falou assim para mim, tu lembra daquela palavra que eu te dei há um ano? Eu falei, Senhor, lembro. Eu falei, Deus, até hoje eu não entendi o cumprimento dessa palavra. Aí o Senhor falou, não, mas ela está se cumprindo. Porque a pessoa a quem ela está se cumprindo é na sua vida, é você. Eu nesse tempo, eu estou te gerando de novo. Eu estou derrubando estruturas religiosas na tua vida. E é interessante que Paulo fala aqui que novamente sente dor de parto. É uma referência à igreja de Gálatas, porque a igreja de Gálatas foi uma igreja que começou no Espírito, uma igreja que provou da graça de Deus, só que começou a ser massacrada e muitas vezes atacada por estruturas. Então é uma igreja que começa lá no Espírito, diz Paulo, mas termina na carne. E o Senhor falou, você é essa pessoa que eu estou tendo que gerar de novo. Essa palavra gerar, quem é mãe aqui sabe, quem teve filho, parto normal, sabe o quanto deve ser difícil gerar e dar luz a um filho. Mas a verdade é que as estruturas que Deus precisa derrubar na nossa mente, na nossa forma de pensar em relação a Deus, em relação ao reino de Deus, vai talvez gerar até dor. Vai gerar contrações. Porque enquanto as estruturas mentais e religiosas não caírem, o céu pode continuar de bronze, mas não é o céu dos céus, é o céu que está talvez entre as suas duas orelhas. Jesus falou sobre tomar cuidado sobre o fermento dos fariseus. E o que é fermento? Fermento é aquilo que a gente coloca na massa, e a massa fica inchada. A massa, ela tem esse tamanho, mas se coloca fermento, ela... Esse inchaço é uma referência ao sistema religioso, a qual Jesus ele foi tão enfático, tome cuidado com as estruturas religiosas e mentais dos fariseus. Essas estruturas, elas impõem algumas coisas. Eu quero aqui falar de algumas coisas, apenas algumas coisas. Talvez o que eu vou falar não se encaixe com você, ou talvez o que nós vamos falar vai encaixar como uma luva, mas não importa. O que importa é que você entenda um pouco. Aonde as estruturas, por exemplo, as estruturas religiosas, a gente aprende a buscar, a busca pelo desempenho ministerial, mas ao mesmo tempo cultiva uma vida de aparência. Então isso é um fermento. Isso é uma estrutura, onde muita gente busca o desempenho de servir a Deus, o desempenho ministerial, o desempenho de fazer algo para Deus, só que a sua vida, ela não está andando junto. A sua vida, ela não está alinhada com aquilo que a pessoa tem feito no reino de Deus. Mas o que fala a estrutura? O que diz o sistema religioso? O importante é o seu desempenho. O importante é o que você faz. O importante é se você toca bem. O importante é se você prega bem. O importante é se você dá o dízimo. É isso que diz o sistema. Só que a sua vida está sendo drenada. A sua vida, talvez ela é uma vida de aparência. Quanta gente, irmão, dentro das igrejas, que infelizmente fala bem, canta bem, prega bem, o fogo até cai. Mas a vida é uma vida oca. Isso é fermento, é estrutura religiosa.
Isso traz peso. Isso traz cansaço. Isso fecha o céu. Porque Deus, antes de olhar para aquilo que você faz, Ele vai olhar para quem você é primeiro. Deus não está interessado no que você dá para Ele, está interessado no que você é para Ele. Estruturas religiosas, eu tenho que acelerar aqui. Por exemplo, como a gente aprende, o importante é o espiritual, o líder, o ungido. A gente vive, eu creio que isso está sendo quebrado pelo Espírito de Deus nas igrejas, mas aquela coisa dos supercrentes, do espiritual, mas vive talvez caindo. Mas a gente aprende a ser o espiritual, a gente aprende a ser o ungido, a gente aprende a ser o supercrente. E mais, às vezes a gente, de uma forma inconsciente, por conta do sistema, a gente passa realmente a passar uma imagem de que a gente é o cara e a gente não é. Eu me lembro uma vez que eu fui no encontro lá com a minha amada esposa, no encontro de casais com Cristo, o ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo. E eu estava lá numa ministração e de repente o Senhor falou assim para mim: você precisa desconstruir essa imagem que você fez diante da sua mulher, da sua esposa. Aí eu falei: Deus, mas que história é essa de imagem? Eu não fiz imagem nenhuma. Não, a sua postura, você passa aquela imagem de que você é o cara, o pastor, o pregador, não sei o quê. Eu, na verdade, eu nem sei se ela pensava assim, talvez eu nem sei até hoje, nunca, eu falei isso com ela, mas eu nem ouvi dela, o que ela pensava disso. Mas foi o Espírito Santo. Aí eu cheguei para ela e falei assim: olha, eu preciso desconstruir essa imagem. Eu lembro até hoje, tu lembra até hoje? Eu falei, ela, mas o que aconteceu? Eu falei, pois é, eu não sou esse cara tão santo como você pensa. Eu já pequei muito, mulher. Eu já escorreguei aí, e eu preciso confessar. Mas dentro de mim, a estrutura que eu entendia, que fomentava o meu coração, dizia que não, a minha postura tinha que ser diferente, tinha que ser do cara, o espiritual. Eu lembro que quando eu falei para ela, foi como se eu tivesse tirado, sabe aquele caminhão, aqueles caminhões enormes, um peso. Parece que uma das estruturas religiosas da minha vida, naquele dia, quando eu falei para minha mulher quem eu era. Você tem coragem aí, homem, de falar para tua mulher quem você é? De verdade. Foi naquele dia que eu, quebrou mais uma. E você sabe, a estrutura, ela fecha o céu, né? E aí aquele dia quebrou um pedaço daquela estrutura. Então, irmãos, quando a gente faz tudo na força do braço, aí a gente pode discorrer aqui vários assuntos, mas os bloqueios também de estruturas mentais, por exemplo, a pessoa, ela sempre fala, não consigo entender. Eu leio, mas não entendo. São bloqueios mentais. São estruturas de bloqueios mentais. Quanta gente que, hoje eu já não ouço mais, mas outro dia, uma pessoa aqui da igreja me procurou no final do culto e falou assim: olha, o pastor, eu vim aqui falar para ti que eu não entendia nada, mas agora eu estou entendendo. Eu falei, então você não entendia nada, agora você está entendendo? Agora eu estou entendendo. Mas tem gente que ouve, talvez você está aqui nessa noite, você ouve, mas não entende. São bloqueios mentais, são estruturas mentais, estruturas que talvez nós herdamos, sabe, geracionais, forma de pensar, estruturas que a gente infelizmente herda, como por exemplo o fatalismo, quando a pessoa fala, já tentei e não dá certo, já fiz e não deu certo. Tem uma pessoa muito próxima a mim, da Dani,
que a gente sempre fala, poxa, faz isso aqui, olha, faz um curso aqui, olha, vai na ministração tal. A pessoa fala, não, já não dá mais, já tentei, já fiz. Eu não sei se você conhece alguém assim, né? Quando você fala, a pessoa fala, eu já fiz, já não dá certo, eu já tentei, não tem como. É horrível. Tanto é que nós adotamos a seguinte linha, já não falamos mais nada. Você fala, a pessoa não dá certo, não tem como mudar, já foi, já era. Estruturas mentais que impedem da gente entender e viver o sobrenatural. O saudosismo religioso, o saudosismo mental. Sabe, quando a pessoa fala, poxa, já passou, né? Foi bom quando era antigamente. Nossa, lá no passado, naquele tempo que era bom. Na igreja que eu me converti lá sim. Sabe, irmãos, é o saudosismo. O camarada está preso lá atrás. Você já percebeu que você está lá atrás até hoje? Que você está naquele ano de 1998, no ano de 1900 e pouco. Isso são estruturas mentais. São coisas que, irmãos, é como acabamos de falar, o céu que está fechado, infelizmente, é o céu que, infelizmente, está entre as nossas duas orelhas. O Espírito de Deus, eu estou falando isso nessa noite, como falei nessa manhã, o Espírito de Deus, Ele quer derrubar isso. Ele quer derrubar isso, sabe por quê? Porque os céus estão abertos. Esse dia eu estava com uma pessoa, eu perguntei para a pessoa, eu falei assim, fulano, como é que está o seu tempo com Deus? Como é que está? Essa pessoa falou assim para mim, eu estou vivendo um derramar. Eu falei, você está brincando? Eu estou vivendo um derramar. Outro dia eu fui orar no lugar, a pessoa me contando, e eu fui fazer uma oração final lá, só que eu não conseguia parar de orar. Foi mais de 20 minutos, e as pessoas começaram a falar, olha, que coisa incrível, que coisa gostosa, não para de orar. Porque eu estou vivendo um derramar. Mas eu conheço um pouco essa pessoa, isso não acontecia há alguns anos atrás. A gente fala de discipulado, irmão, discipulado, por exemplo, é uma ferramenta poderosa, porque não existe nada mais eficaz na vida cristã do que o discipulado, porque o discipulado, se você deixar, o discipulado vai arrancar toco, vai arrancar estruturas, vai arrancar ideias pré-concebidas, aonde Deus infelizmente já não cabe mais nisso. E nós precisamos, sabe, permitir, porque a gente vai inchando, a gente vai ficando pesado. A Bíblia fala de um homem chamado Eli, que era um sacerdote, aquele camarada, ele tinha o chamado, a unção, mas o tempo passou, ele foi ficando inchado, pesado, perdeu a visão, perdeu os filhos, ele perdeu o ministério, perdeu tudo, por conta das estruturas religiosas. Por conta das estruturas religiosas. Agora, voltando aqui para o texto, a gente vê algo muito forte na vida de Natanael. Lá no versículo 47, a gente vai ver que Jesus chama aquele homem e fala assim, mas Jesus disse, aqui está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Irmãos, aqui Jesus, voltando aqui para o texto, ele olha para aquele homem e fala assim, olha, aqui está um cara que não tem estrutura nele. Essa palavra dolo, essa palavra, ela significa mal intencionado. Como Jesus olhasse para aquele homem e falasse assim para ele, nele não há mal intenção, porque todo mundo que se aproximava de Jesus já vinha mal intencionado. Quer dizer, os fariseus, os religiosos, eles iam mal intencionados, eles queriam, na verdade, entre aspas, queriam desmascarar Jesus. Impossível. Mas quando Natanael se aproxima de Jesus,
Jesus olha para o coração dele e fala: nesse cara não tem estrutura, nesse cara não existe falsidade. É como se Jesus olhasse para ele e falasse: esse cara está limpo, esse cara, ele não tem fermento na vida dele, não tem fermento. É um cara sem estrutura, é um cara aberto, aquela pessoa de peito aberto, sem estrutura, sem mimimi, sabe, religioso. Não havia estruturas nem religiosas e nem mentais. E sabe, uma pergunta que sempre me fazem muito, eu quero que você preste atenção nisso. Alguém pergunta para mim: olha, é mais fácil a gente trabalhar com pessoas que são novas na fé, ou a gente trabalhar com pessoas que são mais antigas na fé? Alguém fala assim: não, eu prefiro trabalhar com as novas na fé. Alguém fala assim: não, mas eu prefiro trabalhar com quem está mais tempo na fé. E eu sempre falo: irmãos, isso é muito relativo. Porque eu já tive o privilégio de cuidar e de servir pessoas novas na fé, que infelizmente estavam cheias de estruturas, que estavam fechadas, que estavam talvez até com o seu coração mal intencionado. Como eu também já tive o prazer de cuidar de pessoas que têm mais tempo na fé, e essas pessoas não tinham, estavam completamente abertas. É como o texto fala, que era uma pessoa verdadeira, não havia nele falsidade, não havia na pessoa nenhum pingo de fermento, não havia na pessoa estrutura. E ainda que haja estrutura, a pessoa estava aberta a fazer com que essas estruturas caíssem. Então é muito relativo, como tem gente também que está há muito tempo na igreja, que já viu o mar vermelho se abrir. Estava lá no tempo de Moisés. E essa pessoa está cheia de estrutura. Está cheio de, sabe, de padrões, de pensamento. E aí o Espírito Santo quer agir. Deus quer curar o casamento, Deus quer restaurar a família, Deus quer fazer tudo novo. Mas o camarada não é mais ou menos nesse perfil aqui de Natanael, aonde Jesus pode olhar e falar: meu, não tem fermento nele, não tem estrutura nele. E como tem gente nova na fé que vem babando, vem aberto: eu quero Deus, eu quero, o Senhor faz o que o Senhor quiser de mim. Então é muito relativo. Quem vai determinar, na verdade, o andar do procedimento, do processo de Deus na nossa vida, é se a gente está aberto a derrubar as estruturas ou não. Existia um homem chamado Naamã, ele era um general da Síria, e esse homem, ele era honrado, é um homem poderoso, mas a Bíblia diz que ele tinha todo o estereótipo de alguém vencedor, mas ele era leproso. E aí ele vai em Israel, e lá em Israel tinha um profeta Elias. E ele vai até o profeta falou: nem precisa vir aqui. Mandou o moço lá dele, lá, o Geazi lá, mandou o moço dele: olha, fala lá para o general, para ele pular 7 vezes na água do Jordão. Aí quando aquele general ouviu isso, falou: o quê? Não é assim que eu imaginei, não. Eu imaginei que eu ia chegar lá na porta da casa do profeta, e o profeta ia me receber com honra, e o profeta então ia levantar a mão para o céu, ia aparecer uma bola de fogo, então o profeta ia colocar a mão em mim, eu seria curado. Que história é essa? Estrutura. Pensamentos, ideias pré-concebidas. E aí, ele continua falando, você pode ler lá o texto, 2 Reis capítulo 5, não tem rios melhores do que esse rio aí cheio de lama, esse rio Jordão. Lá na minha terra tem rio, infinitamente melhor. E o camarada, diz o texto, que ele pega o seu cavalo e dá meia volta. E às vezes é assim que a gente age. Eu pensei que ia ser assim, eu pensei que ia ser diferente,
eu pensei que a liturgia ia ser assim, eu pensei que a canção ia ser tal, eu pensei que fulano ia estender a mão para mim, eu pensei... Bom, a gente pensa, estrutura, o céu está aí, Deus está derramando, e a gente está olhando para o bonde que furou o pneu. Aí um servo daquele homem, daquele general, vai até ele, até vejo a cena. O cara num cavalo, porque cavalo de general deve ter uns 3 metros de altura, um cavalo de general. Esses cavalos da cavalaria da PM, já viu os cavalos? Parece mutante, parece uns cavalos mutantes. Cavaleiros do Apocalipse lá, os cavalos são grandes demais. Imagina um cara assim, puxando assim ó, a aba da vestimenta lá do general. Senhor, o que foi? Cheio de lepra. Poxa, Senhor, custa você considerar esse pedido? Poxa vida, se o profeta não tivesse te pedido uma coisa mais difícil, claro, você não faria, é muito difícil, mas poxa, pular numa água lá do Jordão, custa pular uma aguinha? Poxa, abre o seu coração, abre a sua vida, deixa Deus agir. O que é mais importante para você? Ficar na sua ideia pré-concebida ou ser curado da sua lepra? Aí aquele general falou, poxa, é mesmo, né? Não custa nada mergulhar naquela água lá, barrenta do Jordão. Então aquele cara volta e pula, você conhece um pouco a história, no 7º mergulho o cara sai, e quando ele sai limpo, curado, novo. Mas se não fosse o servo, e você entenda que o Espírito Santo, ele está aqui para nos dirigir, mas também ele nos serve. Ele é o paracleto, ele é o ajudador. Às vezes o Espírito Santo está falando, custa abrir mão, custa mudar um pouquinho a sua forminha de pensar, custa. Você não está vendo que você está perdendo momentos incríveis com Deus por conta de estruturas, por conta de pensamentos, por conta de ideias, por conta, às vezes, do nosso coração um pouco duro? Naamã volta para sua terra curado, volta para sua terra completamente restaurado, tudo porque ele abriu mão de pensar, de fazer conforme ele pensava. Natanael é esse camarada, eu quero terminar aqui. E Jesus então, e perguntou a Natanael, da onde o Senhor me conhece? Jesus tinha dito, olha, eu te vi debaixo da árvore quando você estava com Felipe. Então ele fala, de onde o Senhor me conhece? Poxa, eu te vi debaixo da árvore. E aí versículo 48, então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Queridos, essa declaração é uma declaração muito poderosa, preste atenção. Talvez para mim, para você nessa noite, dizer que Jesus é o Rei, dizer que Ele é o Filho de Deus é fácil, mas nos tempos de Natanael não era fácil. Primeiro porque judeu era tudo monoteísta, eles só acreditavam no único Deus, o Iavé. Conceber uma ideia de um outro Deus sendo filho do Deus, é uma ideia, irmãos, extremamente fora de cogitação, para qualquer judeu. Mas aquele homem, quando ele entende, quando Jesus fala para ele, olha, eu te vi debaixo de uma árvore, ele fala, poxa, tu és o Filho de Deus. Ele passa a entender aquilo que muitos que andavam com Jesus não entendiam. Queridos, teve pessoas que andaram com Jesus, que viram morto ser ressuscitado, mudo falar, cego enxergar, paralítico andar, mas muitos não tiveram a mesma percepção e o mesmo entendimento que aquele homem teve.
simplesmente por Jesus ter falado para ele que tinha visto ele debaixo da árvore. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos vendo as coisas, mas a gente não está percebendo. Natanael entendeu uma coisa que muitos demoraram anos para entender, que ele era o Filho de Deus, ele é Jesus. Eu posso imaginar Jesus falando: olha, Natanael, vai ter gente ainda que depois que eu morrer e ressuscitar, vai querer colocar a mão no buraco da minha mão, porque não entendem, porque simplesmente estão cheios de estrutura. Querido, o que Deus quer fazer na nossa vida, Deus quer fazer assim. Faz assim, Deus quer fazer assim. Só que as estruturas têm que cair. Natanael era um camarada que ele era limpo dessas coisas. Lá no versículo 49, ele fala, Jesus então diz: você crê porque eu disse que vi você debaixo de uma árvore? Você crê simplesmente porque eu te falei que te vi debaixo de uma árvore? Irmãos, olha só. Às vezes quantos sinais Deus tem que fazer e a gente não crê. Quantas vezes Deus está movendo e a gente, infelizmente, não consegue enxergar. Mas essa declaração de Jesus sobre a vida de Natanael é muito poderosa. Você crê só porque eu disse que vi você debaixo de uma figueira. Sabe o que Deus tem falado? Enquanto a gente não aprender a valorizar os pequenos sinais, as pequenas porções de manifestação de sobrenatural da parte de Deus, nós nunca vamos estar prontos para provar as grandes manifestações do sobrenatural. Às vezes a gente pede uma coisa e Deus faz no dia seguinte. E às vezes a gente nem entende que foi Deus que fez, às vezes a gente nem glorifica, nós nem tributamos a Deus aquilo que está acontecendo, porque nós julgamos aquilo muito pequeno. Nós julgamos aquilo muito simples. Talvez alguns vão falar: não, olha, irmão, deixa eu te falar, talvez você é um cristão, talvez você ache que a sua vida funciona dentro de um prisma de coincidências. É coincidência. Tem cristãos por aí que falam: eu estou com um azar danado. Tem outros que falam: poxa, eu estou com uma sorte danada essa semana. Irmão, não é sorte. É o sobrenatural de Deus. É Deus querendo mostrar para você que Ele te viu debaixo de uma árvore. E tudo o que Ele quer fazer com você é como Natanael declarou: Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Se você começar, é uma coisa que eu tenho aprendido, se você parar de desprezar as pequenas coisas, você nunca vai poder provar as grandes. O Senhor falou: olha, só porque você viu, só porque você creu que eu te vi debaixo de uma árvore. Aí você pode ler o versículo de número 50. Você vai ver, então você, só porque você creu, só porque você está aberto. Sabe, irmãos, crer é uma coisa muito simples. São as estruturas que levam a gente a colocar um monte de regra, um monte de coisa. Não, irmão, não precisa. Se você crer, como Jesus disse aqui, você crê só porque eu te vi debaixo de uma árvore. Ele diz aqui então: você verá coisas maiores do que esta. Você verá os céus abertos, e o Filho do Homem subindo, e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essas coisas precisam acontecer na nossa vida. Você precisa deixar essas estruturas caírem definitivamente. Você precisa estar aberto, como eu preciso estar aberto, a tudo aquilo que Deus quer fazer a partir de agora, nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso coração. Porque eu quero dizer para você, coisas maiores você vai ver a partir de hoje. Céus abertos. Já pensou nisso?
Onde quer que você esteja, você pare, o céu está aberto. Você fecha os seus olhos, os céus se abrem. As pessoas vão começar a ficar do seu lado, porque você está atraindo a presença e céus abertos sobre aquele ambiente. Por isso que o tema da mensagem é esse: derrubando a estrutura e estabelecendo o sobrenatural. Eu quero convidar você, irmãos, nessa noite, assim como foi pela manhã, nós queremos ungir a sua vida. A Bíblia fala em Isaías que a unção de Deus, ela vem para despedaçar todo o jugo, para quebrar toda a estrutura, para derrubar todas as fortalezas. Mas você está aberto? Você é essa pessoa que está disposta? Você está disposto? Irmã, você está disposta, irmã? Está disposta a curar talvez a lepra que está no seu casamento, e você só abrir mão, só mudar e deixar Deus fazer do jeito que Ele quer? Nós vamos orar aqui, nós vamos impor as mãos, nós vamos ungir a sua vida.